No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E hoje, mais um daqueles programas que eu considero um programa de prestação de serviço. Embora no dia a dia a gente faça isso, mesmo quando a gente discute política, aliás, até principalmente quando a gente discute política, porque tudo passa pela política, mas hoje a gente vai abrir espaço, como a gente sempre faz, para a área de saúde. E este assunto principal do nosso programa de hoje é um assunto recorrente. Por quê? Porque nós vivemos num país em que o sol predomina o ano inteiro. Goiás não é diferente, a gente sofre os efeitos do sol o tempo todo, e não apenas no verão. Muito bem. Em decorrência disso, pessoas que não se cuidam desde a infância se expõem demasiadamente ao sol e depois acabam lá na frente, depois de terem uma certa idade, sentir os efeitos desse sol em exagero que ele tomou na infância. O que acontece é que muitos novos casos de câncer de pele vêm sendo notificados aqui no Brasil. E parece que as pessoas, muitas delas ainda não se conscientizaram a respeito da importância de se prevenir, de passar protetores solares, de escolher a hora certa de estarem expostas ao sol. Por isso, a gente traz ao programa mais uma vez para falar deste assunto o dermatologista Alessandro Alarcão. Ele que é titular em dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Academia Americana de Dermatologia e professor também de dermatologia da Unievangélica. Tudo bem, doutor Alessandro? Boa noite. Boa noite, Paulo Berengues. É um prazer sempre poder passar algumas informações a mais. É um prazer também recebê-lo, porque o senhor sempre passa muitas informações e muitas informações importantes, não apenas em relação aos casos de câncer de pele, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença também para falar de um outro aspecto da dermatologia, que são os tratamentos que hoje são oferecidos, principalmente através dos lasers, não é? Que facilitam o tratamento, que propiciam um encurtamento no tratamento, enfim, muitas técnicas novas que o doutor Alessandro Alarcão vai mostrar para a gente durante o programa. Tá bem? Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, programa de hoje então falando sobre doenças da pele, em especial câncer de pele. Nós estamos recebendo o dermatologista Alessandro Alarcão, que já esteve em outra ocasião aqui no nosso programa, e a gente o convidou para vir exatamente para falar sobre esse assunto preocupante, para o qual as pessoas não dão a devida atenção. O que fazer, doutor Alessandro? O senhor tem números sobre novos casos que surgem anualmente no Brasil, aqui em Goiás? Então, o índice, a evolução do câncer de pele no Brasil está crescente. Como está crescente o índice de câncer de pele no mundo? O que é mais importante é a educação da população, a questão da prevenção do câncer de pele. Muitas vezes a gente acha que está prevenindo, a gente acha que está tentando fazer a prevenção e muitas vezes a gente está agindo de forma incorreta. Então, a questão da prevenção... Quando isso acontece? Quando é que o senhor diz que a gente acha que está fazendo a coisa correta e não está? A maioria dos pacientes, a gente orienta a passar, por exemplo, um protetor solar, no mínimo fator de proteção 30, e ser repassado pelo menos 3 a 4 vezes ao dia. Eu oriento meus pacientes a passar 7, 8 horas da manhã, meio-dia, 3, 4 horas da tarde. Eu vou te falar, isso pode conversar com todos os dermatologistas do Brasil. 50% a 80% dos pacientes falam, não, doutor, passei só de manhã. Principalmente a população masculina, que é mais difícil você reeducar, não ter aquele costume de estar passando a medicação, repassando o protetor solar. A mulher tem uma facilidade... A mulher é mais cuidadosa. Não é só questão de cuidadosa. As maquiagens, hoje os pó compactos têm protetor solar. Então é importante a população se educar, usar o protetor solar pelo menos 3 vezes ao dia, evitar a exposição solar em horários de pico, entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde,
Então, tomar um sol o mais cedo possível. Hoje tem a questão da produção, um tema que está muito em voga, que é a questão da vitamina D, que muitos, eventualmente, até alguns médicos orientam a tomar sol sem protetor solar para aumentar a produção de vitamina D. E hoje já se sabe que não há necessidade, 10 minutos de exposição solar com protetor solar é o suficiente para a produção da sua vitamina D diária. Então, é importante o paciente, não expor o sol de pico, e você vai ver, porque eu te falei que a população, eventualmente, a gente acha que está protegendo e está desprotegido. Qual que é o horário que é mais frequente as pessoas estarem no clube, praticando atividade física, ou estar na praia? É justamente entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Quer dizer, o pessoal não ouve, o pessoal não presta atenção e só vai sentir o efeito lá na frente, porque o sol não faz esse mal, não provoca o câncer. Justamente. Agora, né? O sol ele tem um poder acumulativo. Então, o dano que o sol causa, ele vai causar danos futuramente. Pra você ter uma ideia, a maioria dos cânceres de pele é causado pela exposição solar que você tomou do 0 aos 18 anos de idade. E ele vai aparecer muitas vezes lá aos 40, aos 50. A gente tem 3 tipos de cânceres principais, que é o carcinoma base celular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma é o mais grave, graças a Deus, é dos cânceres de pele, que a gente sabe que o câncer de pele é o câncer mais frequente na população. Do câncer de pele, o mais frequente é o carcinoma base celular, que faz uma cirurgia e 99% dos casos cura com a cirurgia. Tem um carcinoma espinocelular, que é um pouco mais grave, que está muito relacionado à exposição solar e pode dar metástase, pode se complicar. E o mais grave de todos, que mata, é um câncer muito agressivo, que é o melanoma. Então, a orientação ao paciente, hoje, por exemplo, a gente tem uma tecnologia, um equipamento, que a gente faz um mapeamento corporal do paciente. Então, hoje tem como a gente avaliar todas as pintas do paciente, a gente faz um mapeamento computadorizado das pintas, e essas pintas são avaliadas anualmente. Então, eu sei como que está indo a evolução dessas lesões. Então, o paciente notou uma alteração de uma pinta, essa pinta cresceu rápido, mudou de cor, sangrou, teve alguma alteração, tem que procurar o dermatologista. E como a mulher, por exemplo, o homem tem que ir no urologista uma vez por ano, a mulher tem que ir no ginecologista uma vez por ano, toda a população deve consultar um dermatologista uma vez por ano para avaliar todo o corpo, porque muitas vezes, Paulo, para você ter uma ideia, inclusive esse ano teve um caso, a paciente foi para fazer toxina botulínica, que é um procedimento eminentemente estético, e ela durante a realização da toxina comentou, doutor, tem uma lesãozinha que eu vi no espelho nas minhas costas. Eu fui olhar, é um melanoma. Então o paciente foi para uma toxina botulínica, mas o mais importante que a gente começou o tratamento foi justamente o melanoma. Quer dizer, ela se preocupou com a estética, mas não viu o caso grave que estava ali. Justamente. Então é muito importante fazer uma avaliação. A avaliação que é feita, o dermatologista tem que avaliar do fio de cabelo ao dedão do pé. Então é feita uma avaliação do corpo todo, e hoje a gente tem tecnologia, inclusive, para mapear essas pintas e fazer um acompanhamento anual. A partir de que ano o senhor recomenda que a pessoa faça isso? Olha, desde que nasceu é importante estar acompanhando com o dermatologista, mas a partir dos 6 meses de idade, se tiver alguma pinta, se tiver alguma alteração, é importante procurar um dermatologista. A gente tem os dermatologistas da subespecialidade da pediatria, a dermatologia pediátrica, e depois acompanhar anualmente com um dermatologista durante toda a vida adulta. Isso é o correto, né? Vamos saber um pouco mais de detalhes, né, sobre câncer de pele nessa reportagem. O câncer da pele é o tipo de tumor mais incidente na população. Cerca de 25% dos cânceres do corpo humano são de pele. O câncer é definido pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Existem diversos tipos de câncer de pele. O pastor Cleuber de Jesus descobriu que tinha a doença em 2012, mas segundo ele, desde 2005, algumas manchas começaram a aparecer em seu rosto, mas ele achava que não era nada grave. Bem, assim, parecido com pintas comuns de sol, e foram se desenvolvendo. À medida que foi desenvolvendo, a mancha e a coceira, que era muito estranha, porque coçava como se fosse fogo, como se estivesse queimando a pele, aquela região, e foi incomodando, além do desenvolvimento do tamanho, que cada ano ficava
maior. Em 2013, a doença ficou mais grave e ele precisou fazer uma cirurgia. Bom, a cirurgia, ela foi assim um pouquinho complicada por causa do olho direito. A mancha, né, a pinta, ela estava muito próxima ao olho direito. Mas foi muito bem sucedida. Tirou, né, tive novamente depois no médico, não tinha mais nada. Essa cirurgia foi definitiva a essa mancha que estava no olho. Agora as outras manchas em outras regiões da pele vão aparecendo. Por isso que todo ano tem que estar fazendo uma revisão. Depois de sentir na pele o que é um câncer, Pastor Cleuber de Jesus agora redobra os cuidados. Aprendi a lição. Hoje eu uso bastante protetor solar, evito o máximo o sol. Se for pescar, chapéu grande, roupas compridas. Então não me exponho tanto como antes. Com certeza, depois do primeiro episódio, agora tem que ter uma prevenção. Tá aí um exemplo, né? Um exemplo clássico, quer dizer, a pessoa que se conscientizou depois, lamentavelmente, depois que ele passou pelo episódio, né? As pessoas têm que ter esse cuidado, né, doutora Lacão? É verdade. Então, prevenção, a educação é o mais importante. Até comentou em relação quando vai pescar. Hoje a gente tem tecidos, tem roupas, Paulo, que no tecido tem protetor solar. Então, a gente tem essas roupas, tem para criança, então vai para a praia, esse tecido vai proteger a pele, ele tem um protetor de fator de proteção 50, então ajuda, além de usar chapéu, usar boné para proteger, isso é muito importante. E deixa o povo chamar de mané, né? Quer dizer, depois que vai ver de chapelão ali pescando, aquela coisa toda, vai querer curtir, vai querer... A pessoa não tem que se importar com isso, ela tem que se importar com ela. Né? Que ela está se prevenindo em relação a esse problema. O que está acontecendo é aumento da incidência da ultravioleta. A gente sabe que a previsão do ano de 2016 ia ser o ano mais quente dos últimos anos. Então, existe uma previsão de aumento de temperatura mundial. E esse aumento de temperatura aumenta a incidência também de radiação ultravioleta. Então, existe uma tendência, se a gente não proteger, é só de aumentar os cânceres de pele. O senhor falou mais uma vez aí sobre a questão de protetor. O senhor recomenda que se use 3 vezes ao dia? No mínimo 3 vezes ao dia. O ideal, independente de estação? Primavera, verão, outono, inverno? No Brasil, a gente tem... existe uma diferença de incidência de ultravioleta nas estações, mas em todas as estações, mesmo no inverno, a incidência de ultravioleta é muito importante. Até um questionamento, o paciente fala, mas está nublado, eu preciso passar o protetor solar. Ultravioleta chega até nós mesmo quando nublado. Então é importante o paciente passar... O ideal seria passar a cada 2 horas, Paulo. O senhor passa? Então, eu passo 3 vezes ao dia. 3 vezes? 3 vezes. Mas hoje tem alguns medicamentos que a gente utiliza na pele que a gente já coloca protetor solar. Então, acaba que a gente vai tratar a pele e já acrescenta o protetor solar. Então, eu uso pelo menos de manhã, na hora do almoço e no meio da tarde. Mesmo as luzes artificiais também danificam a pele. Porque a gente está falando em relação a câncer de pele, mas o protetor solar... ele também protege em relação ao fotoenvelhecimento, ao dano do envelhecimento da pele. E a expectativa de vida está aumentando, então é importante fazer as duas coisas. Quando o senhor fala em luz artificial, o senhor diz qualquer tipo de luz artificial? Qualquer tipo de luz artificial. Que fala-se muito da fluorescente, né? Não. Primeiro criou-se um drama em cima disso. Todos os tipos de luzes artificiais vai causar um fotodano. Não, a gente sabe que pode aumentar a incidência em relação a câncer de... Essa aí que a gente está vendo, também. Por exemplo. Principalmente ao fotoenvelhecimento, não só em relação a câncer de pele. Em relação ao câncer de pele, o mais importante é o sol, é o ultravioleta do tipo B, mas o ultravioleta do tipo A, do tipo C, o ultravioleta do tipo A que tem nessas lâmpadas, com menor incidência que a gente quando está no sol, mas o processo acumulativo desse dano vai complicar para o paciente. Exposição prolongada, a pessoa que trabalha todos os dias naquele ambiente com essa luz, quer dizer, durante muito tempo. Tem pessoas também que trabalham ao ar livre, tem trabalhado... A gente vê garis, por exemplo, e nós já mostramos aqui, né, cenas lamentáveis, né, de garis que trabalham sem a devida proteção, que é assegurada por lei, mas que, no caso aqui, a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, não cumpria, não sei neste momento se voltou a cumprir ou não, mas no momento que a gente mostrou, não fornecia protetor solar, quer dizer, o pessoal tinha dificuldade com a roupa de manga longa, aquela coisa toda. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, o protetor solar para um agente comunitário que vai de casa em casa,
um pessoal da equipe de um programa de saúde da família, ou um gari. Esse pessoal na verdade, faz parte, é um instrumento dele de proteção e de trabalho, que deve, com certeza, ter uma segurança por lei em relação a isso. E existe, né? Muito bem, a gente viu aí então que a exposição prolongada não apenas ao sol, mas também a iluminação artificial durante muito tempo pode levar ao câncer de pele. Então, esse cuidado, as pessoas até têm, né, essa informação, né? Tanto quanto tem informação em relação a outras questões também, como a dengue, por exemplo, sabe que não pode deixar acumular água, mas deixam. Para você ter uma ideia... Então é questão cultural. É uma questão cultural, o senhor diria? É, cultural. E tem a questão cultural em relação ao bronze também. Hoje, eventualmente, eu tenho pacientes minhas que chegam com bronzeamento, que a gente fala entre... Elas falam, doutor, fui fazer um bronzeamento natural, né? Que aqueles bronzeamentos que usam aceleradores. Então, a paciente, na verdade, faz uma queimadura. Então, você está queimando a pele, aqueles bronzeamentos que eles falam naturais, usam parafinas, usam vários tipos de meios para acelerar o bronzeamento, para ficar com aquelas marquinhas, mas por baixo da epiderme, ali tem uma verdadeira queimadura. E o problema é que ela vai ficar bonita naquele momento, só que o dano que vai causar depois de 10, 20 anos, às vezes, são danos irreversíveis em relação ao envelhecimento e em relação ao câncer de pele. Então, todo cuidado é pouco. Sempre a prevenção e a educação. Falamos de prevenção. Vamos falar agora de tratamentos? Vamos. O senhor falou sobre cirurgia. Que tipos de cirurgia existem disponíveis hoje, não apenas nas clínicas particulares, mas principalmente na rede pública? Quais são os tipos principais? As cirurgias em relação ao câncer de pele? Sim. Então, hoje os serviços, principalmente os serviços universitários e os hospitais públicos em geral que têm serviço de dermatologia, oferecem para a população em geral, em relação a cirurgias que são mais comuns para câncer de pele. A gente faz crioterapia, a gente queima a lesão, principalmente as lesões pré-malignas, tem a retirada mesmo da lesão com margem de segurança. Existe uma cirurgia, chama cirurgia micográfica de Mohs. Essa cirurgia, a gente vai retirando o tumor e, ao mesmo tempo, no mesmo tempo da cirurgia, já vai olhando no microscópico se a gente consegue já perceber que parou, a gente retirou totalmente o tumor, aí se você já para a cirurgia. Qual que é a vantagem da cirurgia micográfica de Mohs? É que você preserva tecido. Então, ela é usada, como o paciente relatou em relação à região dos olhos, é uma região que a gente tem que preservar tecido, que tem pouco tecido aí para a gente fechar, para fazer retalho. Então, a cirurgia micográfica de Mohs, a gente vai tirando o tumor e vai olhando no microscópio. Vai tirando tanto profundamente, a gente vai olhando no microscópio, como lateralmente o tumor. Então, você tirou a margem, você está com margem lateral e profunda livre, você para a cirurgia. Porque antigamente você precisava tirar uma margem muito grande para você ter uma questão de segurança e muitas vezes você não preservava o tecido. Então tem algumas áreas que a gente chama de área de fendas, que são áreas mais perigosas, a zona T aqui do rosto, e algumas regiões onde tem que preservar tecido, que é muito importante a realização da cirurgia micográfica. Inclusive os serviços universitários, como o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o Dr. Luiz Fernando e o Dr. Rafael, que realiza essa cirurgia micográfica de Mohs no estado de Goiás. O estado de Goiás tem uma excelência em relação à cirurgia micográfica de Mohs, com vários colegas capacitados a fazer essa cirurgia, e é importante a população conhecer. Tá, e em relação a outros tipos de tratamentos, né, a laser, por exemplo, como a PDT, né, a terapia fotodinâmica? Então, a terapia fotodinâmica a gente utiliza para casos principalmente queratose actínica. O que é queratose actínica? Queratose actínica são lesões pré-câncerzinho de pele. Não virou ainda o câncer de pele, mas é uma lesão que pode e vai virar câncer de pele. Então, hoje tem uma terapia fotodinâmica, Paulo, que a gente fala Daylight, que é uma terapia fotodinâmica com menos dor, que a gente não precisa usar aquele equipamento, usa-se a gente faz uma raspagem das lesões, aplica a medicação e o paciente vai para uma luz solar, fica lá durante um certo tempo e faz a terapia sem ter necessidade daquele equipamento, da terapia fotodinâmica. Então, você abaixa o custo e tem a vantagem de ser menos doloroso. Não usa o laser mais, então? Não. Qual que é a vantagem em relação a essa terapia Daylight?
A vantagem dessa terapia é que fica um custo menor. A desvantagem... Tem que ter sol, né? Não, a questão do sol é muito rápido. Tem que ter sol, porque se a exposição é ao sol no dia de chuva, não adianta fazer não pode cirurgia. marcar. A desvantagem é que você tem que fazer mais sessões que a terapia fotodinâmica convencional. Que a terapia fotodinâmica, a gente passa a medicação e o paciente vai para um equipamento que tem uma luz que vai acelerar a produção de uma substância que vai queimar a lesão. A gente usava a terapia fotodinâmica para os carcinomas basocelulares iniciais. Atualmente, existe uma divergência na comunidade médica em relação à eficácia da terapia fotodinâmica para os carcinomas basocelular. Então, atualmente, a maioria dos consensos, a terapia fotodinâmica é indicada mais para as queratoses actínicas. Tá bem. Mais alguma coisa que seja interessante dizer sobre essa questão? Porque eu gostaria de tratar de outras também. É importante o paciente, primeiro, se prevenir, como a gente já falou várias vezes, em relação ao uso do protetor solar. Hoje, todos os serviços universitários, tanto da Universidade Católica, como da Universidade Federal, como da Univangélica, têm serviços de dermatologia equipados e capacitados para fazer diagnóstico e fazer tratamento de câncer de pele. Então, a população procurar esses serviços... Diretamente? Então, normalmente os serviços terceirizados precisam de um encaminhamento. Aí Mas eles vão da prefeitura, um posto de saúde, ele vai e consegue o encaminhamento, mas hoje a gente consegue fazer todos os tratamentos na rede pública. Tá bem. Vamos falar de outros assuntos, mas que tem a ver também com a questão da saúde. Primeiro, eu gostaria até de aproveitar um tema que nos últimos tempos tem sido recorrentes dentro da imprensa e na vida das pessoas, que é o tal do mosquitinho da dengue, que além da dengue traz outras doenças e agora descobriu-se também mais um vírus, né, que é o Zika vírus. Zika vírus para o qual muita gente se previne com os repelentes, né? Quer dizer, muita gente, o mosquitinho, o jeito de espantar o mosquito é o repelente. Que tipo de repelente se usa? Isso tem eficácia? É bom, não é bom? Enfim, o que o senhor pode dizer sobre isso? Voltando em relação a Zika e a dengue, a gente volta totalmente de novo para a questão da educação. Então, a educação da população, em relação à água parada, todos os cuidados que a gente já sabe e, eventualmente, a gente mesmo não realiza. Então, é importante a população evitar qualquer tipo de água parada, para evitar a reprodução da larva, etc, etc. Agora, em relação ao uso dos repelentes, é muito importante, porque em relação ao Zika vírus, em relação a gestantes, a preocupação em relação a microcefalia, as alterações neurológicas que estão estudando em relação ao Zika vírus, é importante que existe o principal repelente utilizado e que é liberado para todo o período gestacional chama icaridina. Só existe uma substância... Icaridina. Tipo assim, o princípio ativo do repelente. Não existe outro concorrente no mercado. Existem outros, o DEET, existem outros repelentes que são utilizados. Repelentes, se usado de forma correta, são eficazes. O que acontece? O repelente, quando você aplica na pele, ele faz uma nuvem. Essa nuvem em torno de 4 centímetros. Essa nuvem que faz a proteção. Então, vamos dar um exemplo. Se você passa o repelente na face, como você passa o protetor solar, você passa o repelente. Se você não passa na nuca, a nuca fica desprotegida, porque não chega a 4 centímetros. Então, é importante passar em todas as áreas expostas, repassar, dependendo do repelente, tem a durabilidade de 2, algumas marcas falam 10 horas, mas a gente fala para repassar pelo menos a cada 4 horas. As gestantes, repassar no máximo 3 vezes ao dia. Tecidos finos, Paulo, em cima de tecidos finos é importante também a aplicação. Não adianta você aplicar repelente... Eu falo o pano, o pano. A roupa. Não adianta você aplicar um repelente por baixo da roupa e colocar um cobertor por cima. Por que o repelente não vai funcionar? Lembra que eu falei que forma uma nuvem. Então, se você passar o repelente e colocar uma roupa por cima, você perdeu o efeito do repelente. Então, é importante repassar o repelente em todas as áreas expostas. Para crianças menores de 2 anos, tem a icaridina na concentração menor. E em gestantes, tem a icaridina específico para o período gestacional. Antes tinha uma dúvida se poderia usar o repelente no primeiro trimestre de gravidez ou não. Hoje a gente já orienta a passar em todo o período gestacional. Então, durante toda a gravidez, pode usar o repelente próprio
para gestante. Tá. Lembrando, né, e o senhor poderia dizer melhor do que eu, que o problema que você tem constatado ultimamente é esse, né, que a gestante, muitas vezes, ela está com o vírus, mas o vírus vai direto para o bebê. Quer dizer, ela muitas vezes nem fica sabendo que estava com o vírus. O problema do Zika vírus, que a doença, muitas vezes você tem um quadro muito leve, viral, não é um quadro muito importante, clinicamente, aí muitas vezes nem sabe que teve o vírus, esse vírus passa pela barreira hematoencefálica, passa pela placenta e passa para o sistema nervoso e vai atingir o sistema nervoso, vai causar microcefalia. Hoje a gente tem casos também de aumento da síndrome de Guillain-Barré, relacionado também ao Zika vírus, mas como já tem, todo mundo sabe, tem muita coisa ainda para se descobrir. Então é importante a prevenção. Então, prevenir a dengue, prevenir o Zika é o mais importante. O repelente, o uso de mosquiteiros, ventiladores, ar-condicionado, tudo que evita a questão do mosquito da dengue é importante, o Aedes. Tá, e a gente, com tudo isso que a gente está ouvindo do senhor aqui, doutor Alacão, a gente fica pensando o seguinte, quer dizer, é uma questão cultural? É uma questão cultural. O Brasil, infelizmente, é um país maravilhoso, mas, infelizmente, tem algumas coisas que a gente fala, não é possível que isso esteja acontecendo aqui. A gente viu recentemente, inclusive, durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, aquele exemplo dado pelos japoneses, né, que foram torcer pelo time deles, pela seleção, e depois, terminado o jogo, cada um já tinha levado o seu saquinho plástico para recolher o lixo, aquela coisa toda. Aquilo, para mim, foi um belíssimo exemplo, mas foi um belíssimo exemplo dado à custa de humilhação para nós. Para mim foi muito mais humilhante do que o 7-1 da Alemanha sobre nós, né? Porque os japoneses mostraram o seguinte, olha, vocês são bárbaros, né? Vocês estão na pré-civilização, vocês fazem essa sujeira toda, eles ficaram assustados. Então, da mesma maneira, eu vejo com preocupação a falta de uma iniciativa nacional, como afinal acabou acontecendo em relação a essa questão da Zika vírus, né, semanas atrás, quando a presidente Dilma Rousseff reuniu governadores para que eles se engajassem numa campanha, multiplicassem isso junto aos prefeitos dos seus estados, para que houvesse uma ação nacional contra o problema. Infelizmente, isso não acontece com frequência, né, doutor Alacão? Teve esse caso que tem que ser elogiado pela presidente, no caso aqui de Goiás, pelo governador Marconi Perillo, e a multiplicação desses efeitos através do prefeito Paulo Garcia e de outros prefeitos. Mas isso tinha que ser todo dia. Olha, o que reflete em relação à dengue, em relação ao Zika no Brasil, reflete a questão econômica atual que a gente está vivendo. O país que quer ser um país desenvolvido, ele tem que passar por a questão da educação. Claro. Então, a gente está ainda uma questão do subdesenvolvimento, está entranhado na gente, e é importante a gente procurar informar, educar, para a gente poder ser um país de primeiro mundo. Verdade. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, você vai conferir matérias, reportagens e também observações feitas aqui pelo doutor Alessandro Alacão, dermatologista, sobre tratamentos a laser, né? Tem tratamento, inclusive, né, para queda de cabelo, para micose em unhas, que é um negócio difícil de curar, demorado de curar. Daqui a pouco você vai conferir muitas novidades. Fica ligado. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida.
Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto. Muito bem, já estamos voltando. O nosso programa de hoje, um programa de prestação de serviços, falando sobre saúde, falando sobre tratamentos para problemas na pele. Nós estamos recebendo o dermatologista Alessandro Alarcão. Ele que é titular em dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é também membro da Academia Americana de Dermatologia e professor de dermatologia da Unievangélica. Bloco anterior, a gente falou muito sobre câncer de pele, sobre problemas na pele e etc. Nesse bloco, doutor Alarcão, vamos falar sobre algumas formas de tratamento. O senhor, inclusive, recebeu a nossa equipe de reportagem para mostrar alguns tratamentos feitos a laser. Um deles é o Electra, que tem a ver também com manchas na pele, que tem a ver também com problemas que podem ser decorrentes da exposição excessiva ao sol. Confira. O Electra é um laser fracionado de alta potência que é indicado para o tratamento de olheiras, manchas, rosácea e rejuvenescimento, além de pigmentação provocada por cicatrizes de acne e manchas profundas. Pode ser feito em qualquer tipo de pele. De acordo com a dermatologista Georgia Alarcão, o tratamento é eficiente e a aplicação do laser é tranquila. Bem rápido e, como vocês viram, tranquilo, o paciente não sente dor, confortável e sem estresse. O mais importante que eu acho é que é um tratamento que, por não agredir de uma forma muito forte a pele, a gente consegue resultados naturais, né? Porque as pessoas, elas são bonitas como são. Só alguns detalhes que a gente tem que, às vezes, corrigir, mantendo a naturalidade do paciente. De acordo com a dermatologista, o Electra é um tratamento que dá resultados a longo prazo. Depois que a gente faz uns 3 meses de tratamento, é importante a gente entrar numa manutenção. Por exemplo, a paciente que eu vou executar, ela já está numa manutenção, então ela já teve um resultado legal e agora a gente está mantendo esse resultado. Que bom, doutora Georgia, que é sua esposa, não é isso? Isso. Os senhores trabalham juntos, casal de dermatologistas. Interessante. O que mais o senhor acrescentaria em relação a esse tratamento os lasers feito através do Electra? Os lasers de Kisuit, fracionado, tipo Electra, tipo Spectra, a gente tem várias marcas. A gente consegue tratar as melanoses solares, tratar o melasma. O melasma é uma patologia que incomoda muito as pacientes e como a gente está numa região que a incidência de ultravioleta é muito alta, de raios solares é muito alta, porque o melasma tem 3 causas. A genética, alteração hormonal, por isso que acontece muito pós-gravidez, e a questão do sol. E ele consegue atenuar, melhorar o melasma. Eu acho que quando melasma você trata a pele... Bom, o senhor explicar, melasma seria aquelas manchas? Isso, são manchas escuras, aquelas manchas tipo... são manchas marrons no rosto, principalmente acontecem após a exposição solar, a gente sabe que após o calor também, e por alterações hormonais, uso de anticoncepcional ou pós-gravidez, e a gente vai estar tratando. O que a gente é importante orientar o paciente, que quando você está fazendo um tratamento para rejuvenescimento, seja laser, seja peeling químico, quando você está tratando a pele, mesmo usando medicações em casa, o fato de você tratar a pele, você vai deixar a pele sempre cada vez mais renovada. E quando você faz a renovação, tem menos dano celular. Então, quanto menos dano celular, menos câncer de pele. Quando o senhor fala em renovação, o senhor diz também a essa exposição aos lasers, é isso? Que o laser provoca, né? O laser provoca uma renovação celular, então vai deixar a pele mais jovem. Não tem um limite para a utilização de laser? Não. E os lasers, a gente tem que lembrar que eles previnem câncer de pele. Inclusive, a gente usa lasers, vamos supor, o paciente tem uma tendência de ter muito câncer de pele, a gente pode usar, por exemplo, um CO2 fracionado ultrapulsado, ou um laser de erbium, até para rejuvenescer o rosto, rejuvenescer a pele, para prevenir novos cânceres de pele. Então não tem problema, claro que existe um intervalo
entre uma aplicação e outra, mas não existe limite para aplicações. A pessoa pode fazer uma vez, 2, 10? Pode fazer quantas vezes quiser, desde que seja indicado por um dermatologista especialista, claro, e seja feito de forma adequada, com intervalo de forma adequada, e associação. Hoje a gente tem vários tipos de lasers. A gente tem mais de 14 tipos de lasers. E esses, só na nossa clínica, mas tem vários outros tipos de laser. Então, cada laser é específico para o laser tem um alvo. Então, cada laser é específico para uma alteração. Então, eu tenho laser para tirar vasinho, tem laser para tirar as manchinhas, tem laser para rejuvenescimento, tem laser para crescer cabelo, então tem laser para tirar cabelo. Então, o laser hoje tem várias tecnologias e está acessível a toda a população. Esse sobre o cabelo a gente vai falar daqui a pouco, tá bem? É um assunto que 30 anos atrás me interessaria, hoje já passou o interesse. Mas vamos lá, vamos falar de outro, Fotona 4D, que combina tecnologias complementares que também promovem o rejuvenescimento a longo prazo. Veja. O Fotona 4D combina diferentes tecnologias complementares que promovem rejuvenescimento a longo prazo. Entre os benefícios estão a recuperação rápida e a redução de até 80% das dores e incômodos utilizados através de outros métodos. O aparelho foi desenvolvido com a combinação de 2 tipos de lasers, que atuam na flacidez profunda da pele e melhoram o relevo, a textura e o contorno facial. São 2 tipos de lasers, são 4 tipos de ponteiras, mas 2 tipos de laser a gente faz 6 tipos de pulsos. Então, com associação e com a técnica exclusiva de aplicação dentro da boca, a gente consegue ter um resultado muito bom de efeito lifting. Então, o paciente jovem pode fazer, vamos supor, para melhorar o sulco nasogeniano, levanta o rosto da paciente. E a grande vantagem é que a ponteira intraoral ela é indolor. Hoje, quem está fazendo o tratamento é a modelo Giovana Veríssimo, de 21 anos. Na verdade, o paciente muito jovem, como é o caso dela, eu utilizo só a ponteira intraoral, eu não faço as outras ponteiras. É mais para levar. Você vê que ela tem um sulco um pouquinho levemente marcado, é justamente para suavizar sem a ter necessidade de fazer preenchimento. Então é um procedimento não invasivo, praticamente indolor e com resultado bem natural. Depois de cerca de 15 minutos, já é possível ver e comemorar o resultado. O procedimento foi muito tranquilo, é praticamente indolor, você só sente um pequeno aquecimentozinho na pele, mas muito suportável, praticamente indolor mesmo. E o resultado é o que é mais surpreendente, porque ao olhar no espelho, assim, é praticamente instantâneo o resultado que dá. Muito bom mesmo. É assim mesmo, doutor? Quer dizer, fez, já sente os efeitos? Então, mas o efeito imediato é um efeito mais assim, um edema, um inchaço. O que você vai ver o efeito mais é a longo prazo. Então, por isso que é necessário você fazer de 3 a 5 sessões e depois de 3, 4 meses você vai ver um resultado que vai durar em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Então, o resultado, na verdade, imediato, na verdade, é mais um edema, um inchaço do próprio procedimento. Quer dizer, mas o paciente já prevê um resultado, eventualmente o paciente já fica satisfeito, que tem aquele efeito imediato, um efeito meio Cinderela, mas ele vai estimular a produção de colágeno, ele tem um efeito profundo, melhora a flacidez muscular e além de melhorar a flacidez da pele. Tá. É feito por dentro da boca. Ele tem uma tecnologia exclusiva, porque se você imaginar, por fora, quando a gente faz laser, a gente vai pegar a epiderme, a derme, o subcutâneo e depois a musculatura. Por dentro da boca, eu pego já a mucosa e a submucosa e já vou para o músculo. Então, o interessante desse laser é o hérmio, que ele vai aquecer o músculo e vai fazer uma retração desse músculo. Então, você faz um efeito lifting e você consegue suavizar o sulco, consegue levantar o rosto da paciente pela alteração que vai ter também profundamente a nível muscular. E você consegue atingir o músculo por dentro da boca muito mais fácil do que fosse por fora. Então, é uma tecnologia recente em relação à terapia do laser intraoral, e que tem um resultado satisfatório. Tá, não é milagre, não é feito milagroso, mas se você fizer um cuidado e eventualmente associar, com preenchimento, com toxina botulínica, ou até com outros lasers, com CO2 fracionado, a gente consegue ter um resultado muito bom. Quantas aplicações são indicadas?
De 3 a 5 aplicações, pelo menos. Com espaço de quanto tempo? De 30 dias. 30. Quer dizer, em 4, 5 meses a pessoa faz um tratamento Isso. desse, mas o resultado definitivo só aparece... Na primeira sessão ela já vê diferença. Isso é um laser, tem laser que você não vê diferença na primeira sessão. Esse você já vê diferença na primeira sessão, mas o resultado bom mesmo você vai ver no final de 6 meses. O colágeno, ele começa a ser estimulado depois de 21 dias. Mas o pico de ação de estimulação do colágeno é 6 meses. O que a gente faz? Por que faz sessões a cada 30 dias? Porque você vai sobrepondo essa estimulação de colágeno. Então, você sobrepõe 3, 4 vezes, aí você vai ter um resultado final bom. E o efeito depois dura quanto tempo? Em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Então, a cada 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa tem que voltar e fazer de novo. Tem que refazer. Não tem como a gente parar o relógio biológico. O envelhecimento é um envelhecimento dinâmico, a gente está todo dia passivo em relação à poluição, ao sol, ao estresse, à produção de radicais livres. As crises. Então, o envelhecimento, o relógio biológico não para, o envelhecimento é dinâmico. Então, a gente tem que continuar o tratamento. Eu brinco com os pacientes que tem que fazer tratamento, infelizmente, para o resto da vida. E volta lá para fazer uma nova aplicação, já tem novidade e ela já quer fazer o outro. E aí vai. E aí vai. Vamos lá, vamos falar de outro método, que é o Fraxel. Esse é indicado para tratamento capilar? O Fraxel ele pode ser usado para vários tratamentos. Inclusive, o Fraxel é o primeiro laser fracionado, foi desenvolvido pelo Rox Anderson, do pessoal de Harvard. O Fraxel a gente usava inicialmente, Paulo, para rejuvenescimento de pele, para estria. O que aconteceu? Quando a gente faz o rejuvenescimento da face, a gente passava o laser na região do cabelo. E algumas pacientes começaram a reclamar que estava nascendo cabelo na testa. Então, na medicina, tem muito fortuitos. Você acaba descobrindo algumas coisas, depois você está utilizando algum tratamento. Então, a gente utiliza um efeito colateral do laser, entendeu? Então, hoje a gente utiliza isso no mundo todo. Utiliza o Fraxel, que é um laser de erbium, que ele vai prolongar a fase, a gente descobriu que ele prolonga a fase anágena do cabelo, que é a fase de crescimento do cabelo, aumenta a circulação e aumenta os fatores de crescimento. E tem um resultado muito bom. Vamos conferir, então. O tratamento capilar, conhecido como Fraxel, consiste em aplicar o laser direto no bulbo capilar com o objetivo de nutri-lo. O primeiro passo do procedimento é a aplicação do nitrogênio líquido, como explica o dermatologista Alessandro Alarcão. O principal motivo é antes do laser fazer o nitrogênio, porque fica mais confortável para o paciente. Agora eu estou realizando o Fraxel capilar. O Fraxel capilar é um laser de erbium, é um laser que ele faz? Ele prolonga a fase anágena do cabelo. A sessão dura é rápido, dura em torno de 15 minutos e é praticamente indolor o laser. A gente começa a ver algum resultado a partir da 4ª, 5ª sessão, tá? E um resultado mais efetivo após a 10ª sessão. Qualquer tratamento de alopecia androgenética, a gente começa a ver o resultado após 90 dias e um resultado bom após 6 meses, 1 ano. Lembrar que tem lasers que são específicos para o couro cabeludo. Tomar cuidado porque tem lasers que são ablativos, que eventualmente se você fizer no couro cabeludo, você pode ter problema. Então, sempre procurar um dermatologista especialista em tricologia, na área capilar, para poder fazer o laser. Primeiro eu quero agradecer, inclusive, essas pacientes, né, do senhor e da sua esposa também, que se dispuseram, né, a deixar que a gente filmasse, dessem testemunho, inclusive, sobre o que sentem, enfim. É importante que a gente tenha sempre um exemplo para o telespectador poder ter noção mais exata de como é feita essa aplicação. Mas, nesse caso aí, doutora Lacão, para crescimento de cabelo, por exemplo, eu teria chance? Quer dizer, ali a gente viu uma pessoa que tem bastante cabelo, é mais jovem, aquela coisa toda. A alopecia androgenética, o que é alopecia androgenética? É só para mulher, então? Não, a alopecia androgenética tem masculina e feminina. Sim. A alopecia androgenética é a miniaturização do fio. O fio vai ficando fininho, 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 até desaparecer. Não é queda de cabelo. A queda de cabelo, normalmente, é eflúvio telógeno, é outra causa. Por alteração, tem várias causas de queda de cabelo. Mas a alopecia androgenética é a miniaturização. O que o laser faz é estabilizar e tentar reverter essa miniaturização. Então, funciona para aqueles pacientes que estão em fase... A gente tem, na alopecia androgenética masculina, por exemplo, de grau 1 a grau 7, a gente vai fazer um resultado mais efetivo de grau 1 até grau 4. Então, casos leves a moderados, a gente consegue um resultado melhor. Aonde o paciente já perdeu totalmente o cabelo, onde já não tem mais raiz viável, o laser já não vai funcionar. O que vai funcionar, eventualmente, é fazer implante capilar.
Mas o que a gente faz antes de fazer o implante capilar? A gente estabiliza essa miniaturização do cabelo. Então a gente entra com medicações via orais, medicações tópicas e o laser. Tá bem. Então eu não teria chance nenhuma. Em relação ao laser, não. Mas tem outra forma. Existem medicamentos para estabilizar, existe o implante capilar robotizado. Tem finasterida, tem uma série de coisas que também tem as suas restrições. Finasterida também, até uma determinada idade, também ainda funciona. Passou, acabou. Mas vamos lá. O povo já acostumou comigo assim também, eu também já me acostumei assim. Tem um robô que faz um tipo de cirurgia, é o Artas. É o quê? Então, o robô, ele ajuda, a gente realiza a cirurgia de implante capilar. O robô, o Artas, hoje é uma tecnologia que a gente ajuda na retirada dos fios das unidades foliculares para fazer o implante capilar. Então, é uma tecnologia que veio para agregar na cirurgia, que a gente vai fazer uma cirurgia que vai deixar praticamente sem cicatriz, embora, se você olhar de pertinho, pode ver pequenas cicatrizes, mas quase sem cicatrizes. É um pós-operatório também praticamente indolor. E ajuda muito na questão da quantidade de unidade folicular que a gente consegue retirar e do tempo de cirurgia. Então, a gente conseguiu diminuir o tempo de cirurgia, ter um resultado mais efetivo, um resultado mais natural. Tá bem. Falando ainda sobre laser, eu gostaria aqui de falar sobre um que a gente passou batido aqui, que é o Fotona. Eu passei batido, né? Que eu disse que falaria sobre a questão de micose em unha também. Só pode falar em 30 segundinhos, porque eu tenho perguntas, inclusive, das ruas para o senhor. Os lasers, a gente tem 2 lasers especificamente que tratam onicomicose, tanto o IAG como o Erbium, o do Fotona. Pelo aquecimento, o aquecimento destrói os fungos. Existe alguns lasers também que existem alguns fungos, Paulo, que ele tem uma coloração. E esse alvo vai matar o fungo. Então, o laser ajuda a acelerar o tratamento. Mas não dispensa tratamento paralelo. Quer dizer, ele associa-se ao outro tratamento. Tratamento via oral, o esmalte mais o laser. Então, você vai diminuir o tempo de tratamento. Agora, um paciente que tem cirrose hepática, um paciente muito idoso, que não pode fazer uso da medicação via oral, a gente utiliza o laser como monoterapia, para esse paciente que não pode fazer tratamento via oral. Tá bem. Temos 3 minutinhos, vamos fazer o seguinte, um ping-pong bem rápido. A gente vai às ruas ouvir perguntas da população, o senhor já entra respondendo. Vamos ver a primeira. Meu nome é Verônica, eu queria saber qual a causa do acne. Então, Paulo, a acne, Verônica, a acne, eminentemente, ela é hormonal. Então, a gente tem a acne do adolescente, tem a acne da mulher adulta. Então, a gente tem que investigar as alterações hormonais e tratar essas alterações hormonais para a gente conseguir um tratamento efetivo. Mais uma pergunta? O senhor já falou sobre esse assunto aqui, mas é bom a gente reforçar. Veja. Meu nome é Priscila e a minha dúvida é sobre com qual frequência nós devemos procurar ou consultar um dermatologista. Se você não tem nenhuma alteração na pele, pelo menos uma vez por ano, passar por um dermatologista para uma avaliação geral. Quer dizer, pelo menos uma vez ao ano? Uma vez ao ano. E a partir de quando achar que já tem que sentir uma pinta, uma mancha, uma coisa estranha? A gente tem a dermatologia pediátrica, desde da criança e durante toda a adolescência e toda a vida adulta. É importante. Vamos lá, mais uma pergunta que vem das ruas. Victor Guedes. Queria saber do dermatologista aí se o mesmo sabonete que a gente passa no corpo, a gente pode passar no rosto também, como é que é? Olha, Paulo, isso é uma pergunta interessante. O ideal é não. Você passar o mesmo do corpo no rosto. Existe sabonete específico para o rosto. Primeiro que a gente tem vários tipos de pele. A gente tem uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele seca. Existem sabonetes com pHs diferentes para cada tipo de pele e o pH é um pouquinho diferente em relação ao do corpo. Então, o ideal é consultar um dermatologista e ele vai indicar um sabonete para o corpo e um sabonete para o rosto. É mesmo? Lava o rosto com um sabonete, bota ele lá, pega o outro e lava o resto. É importante você higienizar com um sabonete que seja específico para a sua pele. Qual o problema que pode haver a utilização de um mesmo sabonete? A gordura, a gente tem uma gordura que chama manto lipídico na pele. É a gordura que protege a pele. Normalmente, essa gordura que faz a proteção, ela também previne algumas doenças de pele. Então, se você retirar esse manto lipídico de forma incorreta, você acaba deixando sua pele muito exposta a patologias, às micoses. Então, tem que preservar. E isso vai mudar em relação ao pH. E o pH da pele, porque tem muitas glândulas sebáceas, por causa de alterações hormonais, você pode ter uma pele mais oleosa, é um sabonete. Uma pele mais seca é outro sabonete, específico para o rosto. Tá bem. Mais uma pergunta, e tem a ver com alimentação. Veja. Raimundo Aguiar. A minha dúvida é saber quais são os tipos de alimentos que devem ser evitados para ter um melhor cuidado com a pele.
Olha, quanto mais saudável a alimentação, melhor você vai ter a pele. Então, evitar o uso de conservantes, alimentos muito gordurosos, isso tudo vai prejudicar a pele. Então, eu falo para o paciente, quanto mais saudável, melhor. Quanto mais saudável e quanto mais você ingerir água, melhor resultado. A água é bastante, né? 2 litros, né? Em média? No mínimo. É de 30 a 40 ml por quilo. Depende do peso do paciente. Olha lá, quem tiver meio gordinho, então vai ter que tomar. Tem que beber mais água. Por causa do metabolismo. Aumenta o metabolismo. Quanto mais peso, o metabolismo é maior. Doutor Alessandro Alarcão, dermatologista, que mais uma vez veio ao nosso programa para fazer aquilo que eu chamo de programa de prestação de serviço. Eu tenho certeza que você em casa que assistiu ao programa gostou, porque foram muitas informações e todas muito úteis para que a gente busque a melhor qualidade de vida. Obrigado, doutor. Paulo, eu que agradeço todos os telespectadores. É importante lembrar do uso do protetor solar. 3 vezes ao dia. Não esquecer. 3 vezes ao dia. Eu preciso começar a usar isso. Né? De vez em quando a gente usa, mas descuida. Mas vamos lá, vamos fazer isso juntos? Tá bem. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.